Nós precisamos de arrependimento. Ainda dentro da igreja, nós precisamos de um segundo tipo de arrependimento. Qual é o segundo tipo de arrependimento? O segundo tipo de arrependimento é o arrependimento coletivo, como instituição, como igreja. Nós temos percebido que as igrejas têm se afastado daquilo que é para ser. Hoje, a igreja tem entrado em alguns caminhos que são sofríveis. As igrejas, muitas delas têm virado um grande mercado. Você vai na igreja, você compra vassoura ungida, ferradura ungida, rosa ungida, óleo ungido. Você reclama do preço do combustível? Vai comprar um óleo ungido na igreja aí para você ver o preço que é. Se o óleo diesel está 4 conto, o óleo ungido da igreja, irmão, é um desespero de preço. E tem tijolo ungido e cimento ungido. Ou seja, a igreja que é para manifestar o evangelho da graça e fazer isso de graça, virou um mercado da fé, um mercado de fetiches religiosos. A igreja precisa se arrepender. Outro pecado que a igreja, que a instituição precisa se arrepender, é o pecado de tentar ser relevante naquilo que ela não foi chamada para ser. Hoje a gente vê um monte disso. Você vai estudar em qualquer seminário, você vai fazer qualquer curso de teologia, vai ter aquela matéria: como ser uma igreja relevante. Irmãos, quer saber como ser uma igreja relevante? Prega o evangelho. Não há nada mais relevante. O problema é que a igreja começou a buscar dar respostas sociais para os problemas sociais, e ela começou a fazer aquilo que Jesus não disse para ela fazer, como sendo igreja, e a igreja está se transformando em uma grande ONG, e está deixando de fazer a única coisa que só ela pode fazer, que é a proclamação do evangelho. A igreja, a instituição, precisa se arrepender. A instituição precisa se arrepender de tomar posicionamentos político-partidários. Presta atenção no que eu falei: político-partidários. A igreja precisa falar de política? Claro, à luz da Bíblia, a tônica das Escrituras. A igreja precisa falar de política quando fala de justiça e justiça social, quando fala de ética, quando fala de moralidade, quando fala de valores. Agora, a igreja não pode se associar a partido algum, a candidato algum. Isso não é função da igreja. Nós não somos um puxadinho de partido. Nós não somos comitê eleitoral de candidato algum. Mas hoje nós temos visto pastores levando candidatos ao púlpito. Irmãos, o nosso compromisso é com aquele que jamais nos abandona, é com Cristo. A igreja tem tentado ser relevante, a igreja tem crido em poderes que não vêm de Deus. Pastor, mas essas pessoas são poderosas financeiramente, elas vão colocar dinheiro na igreja. Ora, desde quando a igreja precisou de dinheiro que não fosse aquele que Deus colocou na vida dos crentes? E vou dizer mais: até quando os crentes não têm, Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo que Ele precisar, Ele manda para o seu povo. Então a igreja tem flertado com umas tentações hoje, que é a tentação de ser aquilo que ela não foi chamada para ser. E nós precisamos nos arrepender como instituição. Sabe por quê, irmãos? Nós, e aqui assim, só de uma maneira mais abrangente, a igreja como instituição, ela precisa se arrepender de querer ser qualquer coisa que a Bíblia não diz que ela deva ser. Qualquer coisa. Ponto. Casa de show, boate, entretenimento, ONG, projeto social. Eu não estou dizendo que você não possa ter algumas dessas coisas. Tem coisa que não dá para ser mesmo. Ponto. Mas quer ser uma boate, né? Um tuf-tuf gospel. Não dá, irmãos. Clube de entretenimento. Não dá. Ah, pastor, se a gente não fizer isso, os jovens vão fazer lá fora. Faz lá fora. Peco você sozinho. Não vou me associar com o seu pecado. Vai embora.
A igreja precisa se arrepender de qualquer coisa que ela não deva fazer. Então, o arrependimento individual, o institucional, voltado para dentro da igreja, e um arrependimento fora da igreja, que é o arrependimento das nações. O mundo tem andado para longe de Deus.